E a receita que eu vou preparar para vocês hoje é essa rosca de goiabada. Fica com uma massa macia, bem recheada, ela é fácil de fazer, são poucos ingredientes e ela acompanha muito bem o café ou chá da tarde. E para você não perder nenhuma dica, fique comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e eu já vou começar preparando a massa dessa rosca. Para essa receita eu estou utilizando 2 xícaras de farinha de trigo, lembrando que todos os ingredientes com pesos e medidas estão na descrição do vídeo. Vou acrescentar 2 colheres de sopa de açúcar, 5 gramas de fermento biológico seco, aquele fermento para pão, e meia colher de chá de sal. Vou misturar primeiramente esses ingredientes secos antes de acrescentar os ingredientes molhados. Já misturei bem. Eu vou acrescentar meia xícara de leite morno, 2 colheres de sopa de manteiga amolecida e um ovo que eu vou bater ele um pouquinho. Vou voltar a misturar aqui com o batedor e daqui a pouco eu já vou amassar com a mão. Misturei bem com o batedor, agora eu vou começar a amassar essa massa com a mão. E é só ir amassando bem até que não sobe nada de farinha na tigela. Essa massa é fácil de fazer, usa poucos ingredientes como vocês viram, e ela vai ficar deliciosa, ela fica bem macia e muito saborosa. E já não tem mais nada de farinha na tigela, já incorporou tudo na massa, agora eu vou passar essa massa para a mesa e vou sovar. E é só sovar a massa por mais ou menos uns 10 minutos até que a massa fique bem lisa e bem elástica. E o processo de sovar a massa é bem importante. Ele desenvolve o glúten da massa e assim ela vai ficar uma massa mais fofinha e mais macia. Mas você pode fazer também esse processo numa batedeira planetária. É só bater por mais ou menos uns 8 minutos. Eu já estou sovando a massa 10 minutos, ela já está bem mais lisa, bem mais homogênea. Quando aperta assim com o dedo, ela já começa a voltar. Agora eu vou colocá-la de volta na tigela. E eu vou deixar a massa coberta em local protegido da corrente de ar por mais ou menos 1 hora ou até que ela aumente um pouco de volume. Assim que ela estiver crescida, eu volto aqui para a gente rechear e moldar a rosca. Eu já estou de volta com a massa crescida, eu vou dividir essa massa e rechear para poder moldar a rosca. Hoje eu estou fazendo recheada de goiabada, mas você pode usar essa mesma massa para fazê-la recheada salgada. Você pode recheá-la com queijo, presunto, calabresa ou até frango desfiado. A massa está bem crescida, vou tirar um pouco do ar da massa e vou passá-la para a mesa para dividir. Eu vou dividir essa massa em 16 partes. Primeiro eu vou cortar aqui na metade. E cada uma dessas partes eu vou dividir em 8 partes. Primeiro na metade, novamente na metade e de novo na metade. Faça isso com toda a massa até obter 16 pedaços. Eu já dividi toda a massa, agora com cada uma dessas partes eu vou fazer uma bolinha. Junte aqui no centro e boleia com a mão. Formou uma bolinha, deixe reservado. E é só repetir o processo com todas as 16 partes. Boleia na mão, forma uma bolinha e deixe reservado. Eu já moldei as 16 bolinhas de massa. Eu tenho aqui 16 pedacinhos de goiabada, são 140 gramas no total. E agora eu vou rechear todas essas bolinhas. Com a mão eu vou apertar essa bolinha para ela abrir um pouco. Vou virar ela para essa parte que tinha emenda ficar para dentro. Vou colocar um cubinho de goiabada e vou fechar bem. É só juntar todas as pontas. Aperte bem para que ela fique bem firme. Boleie novamente um pouco para ela ficar novamente redondinha. E deixe ela reservada. E é só fazendo isso com todas as 16 bolinhas. Eu estou com as 16 bolinhas aqui recheadas. Eu vou mostrar para vocês como eu faço a montagem dessa rosca.
E eu vou fazer a rosca dentro de uma forma de bolo com furo no meio. Essa minha forma tem 23 centímetros de diâmetro por 7 de altura. Eu untei ela com manteiga e polvilhei com farinha de trigo. Dentro da forma de bolo eu vou colocar primeiramente as 8 bolinhas ao redor desse centro. E agora eu vou colocando as outras 8 entre elas. Aqui pode apertar um pouquinho. Colocou todas as bolinhas dentro da forma, olha como fica. Agora eu vou deixar ela crescer novamente. E essa massa precisa crescer por mais 1 hora. Vou deixar ela descansando em local protegido da corrente de ar. E assim que ela estiver crescida, eu volto aqui para mostrar para vocês o resto do processo. E já se passou mais 1 hora, a massa já está bem crescida. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pincelar todo o topo da rosca com uma gema batida, assim ela vai ficar bem dourada. Para deixar essa rosca ainda mais bonita, vou polvilhar por cima um pouco de gergelim. Eu tenho aqui um pouco de gergelim preto e depois vou colocar um pouco do gergelim branco. Mas se você não quiser colocar gergelim, você pode deixá-la só com a gema ou então polvilhar um pouco de açúcar. Ela já está pronta para levar para o forno. E essa rosca precisa assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Ela leva em torno de 25 a 30 minutos para ficar pronta. Você vai ver que ela fica mais dourada. Então assim que ela estiver assada, eu volto aqui para servi-la para vocês verem que maravilha que fica. Eu já estou de volta com a rosca de goiabada assada. No meu forno ela ficou por 25 minutos. Agora eu vou tirá-la da forma e vou mostrar para vocês como ficou. E vejam como essa rosca fica linda, fica parecendo uma trança. Eu vou passar uma faca na lateral para soltá-la da forma. É bom que você desenforme enquanto ela ainda está quente, senão ela vai acabar umedecendo a massa. Vou virá-la aqui na minha mão. Olha como ela fica douradinha na parte de baixo. E olha só que apresentação incrível. A massa dessa rosca fica bem fofinha. Agora eu vou pegar aqui para vocês. Olha só que pãozinho fofinho, delicioso. E olha só, bem recheado de goiabada. Perfeito para você fazer em casa. E eu espero muito que vocês tenham gostado da receita de hoje. Quando você fizer essa rosca de goiabada em casa, deixa um comentário aqui no meu vídeo. Lembrando também que eu tenho receitas novas todas segundas, quartas e sextas, sempre às 4 horas da tarde. Então aproveite e já se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita, deixa aquele joinha nesse meu vídeo. A todos que me acompanharam até aqui, muito obrigado, Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais!